Bom, então eu queria primeiro cumprimentar vocês, em nome do Sérgio Cruz aqui presente, que é o decano aqui dos jornalistas, agradecer a vocês terem vindo, né, nesse sábado, e fazia já algum tempo que eu não reunia aqui os vários órgãos de imprensa e tal. Então eu acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente conversar sobre vários temas, né? Então eu quero abordar alguns temas que são relevantes e eu não posso deixar aqui de destacar. O primeiro tema, que é o tema relativo à Petrobras. Todos vocês acompanharam o material que foi veiculado no Jornal Nacional de quinta-feira. Meu querido PP corumbaense, Marquinhos aqui presente também, mais uma matéria que foi veiculada pelo Jornal Nacional na quinta-feira, e abordando a questão da usina de Piratininga. Então eu quero historiar algumas coisas para que a gente não distorça os fatos e efetivamente tenha um compromisso com a verdade daquilo que efetivamente foi feito. Eu tenho absoluta convicção de tudo aquilo que fiz na minha vida. Eu sou engenheiro e, graças a Deus, tenho uma folha de serviços prestados ao país, né? Inclusive com experiências também internacionais. Portanto, eu tenho muito orgulho de tudo aquilo que fiz e defendo com absoluta convicção tudo que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, da minha vida como engenheiro. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês é a questão da Petrobras, que foi divulgada aí na quinta-feira. E cumpre registrar sem nenhuma repercussão nacional. Zero. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa, basta olhar os sites dos grandes jornais de circulação, né, os jornais de grande circulação no país, as emissoras de televisão, as grandes emissoras de rádio, principalmente essas que têm uma rede de impacto nacional, ou que é uma rede que reflete com as suas notícias geradas em todo o nosso país. Zero. Agora, acho que o papel da imprensa, né, é mais do que nunca analisar os fatos, verificar as justificativas e fazer seu juízo de valor. Pelo que eu vi, a mídia nacional fez seu juízo de valor. Portanto, não deu nenhuma sequência a mais àquilo que aconteceu episodicamente na quinta-feira. Gostaria de registrar, destacar aqui também, que nem a Rede Globo, no Jornal da Globo noticiou, no Bom Dia Brasil também não noticiou, e nem a Globo News. Sério. Ou seja, foi um fato pontual e desapareceu do noticiário. Hoje eu tive a curiosidade de olhar todos os jornais também, nacionais. Zero. Aí vem aquela velha torcida grande, PP, vai sair nas revistas. Os senhores leiam as revistas nacionais que circulam a partir de hoje, de manhã, em São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Vocês vão ver. Apesar da torcida de alguns, eu não passo nem perto. Porque aqui parece que há uma torcida de alguns, né, para que aconteça alguma coisa comigo, né? E eu queria também registrar que eu tenho acompanhado atentamente, né, a maneira como essa disputa política começa a acontecer. Primeiro, antecipadamente, quando na verdade nós tínhamos que estar trabalhando, quer dizer, usando o nosso tempo no Senado, usando o nosso tempo aqui no Estado para efetivamente atender a população. Então a gente começa a ver os ataques vis,
Quer dizer, se fossem ataques no debate político, divergindo de posicionamentos políticos, vá lá. Mas são ataques pessoais. Para vocês terem uma ideia, até charge com a minha família fizeram. Nem a máfia italiana ataca a família. Nem a máfia italiana ataca a família. Pois até a minha família eles estão atacando. Até a minha família. Portanto, é uma campanha sórdida. É uma campanha nos moldes antigos. E uma forma de fazer política que o povo não aceita mais. Aliás, já deu recado aqui em Campo Grande, e vai dar outro recado agora em 2014 também. Para consolidar aquilo que aconteceu em Campo Grande e teve esse desfecho lamentável para a nossa cidade e para a democracia no Mato Grosso do Sul. Mas todo mundo conhece bem os responsáveis por isso. Então, o nosso compromisso é pela criação de um Estado republicano, de um Estado justo, de um Estado de oportunidades, de um Estado cidadão, onde todo mundo tem a chance e onde o contraditório não seja um palavrão, não seja motivo de ódio, de ranço, de perseguição, mas onde o contraditório seja a essência de um Estado melhor. Portanto, eu quero dizer a vocês isso, porque eu tenho sido sistematicamente atacado, sem atacar ninguém, fazendo política como eu sempre fiz, de projetos e de propostas. Não dou uma de gato, dou tapa e esconde a mão. Ou então ataco pessoas usando palavras chulas e palavras e termos de baixo calão que não fazem parte do meu vocabulário. Eu faço a política que o povo quer, que o povo espera de mim, como alguém que recebeu um mandato popular como senador da República e tendo a maior votação da história desse Estado. E quero dizer a vocês que isso não vai parar. Levantam fatos que já caducaram, tentam anabolizar esses fatos, mas não tem problema. Nós temos absoluta convicção que esses fatos virão e que, consequentemente, nós teremos as respostas devidas e no momento devido. Mas sempre priorizando o quê? A boa política, as boas práticas, o debate que o povo quer ouvir para melhorar a sua vida. Só para vocês terem uma ideia, essa semana eu descobri, estão tentando achar uma amante minha, e como não podia deixar de ser, uma amante minha na Petrobras ainda, para tentar ver se eles misturam esse escândalo da Petrobras com minha vida pessoal, com a minha vida como dirigente da Petrobras há 12 anos atrás. Então tentam misturar os fatos, misturar as versões para ver se colam alguma coisa em mim. Hoje, curiosamente, eu li uma matéria aqui, dizendo que, tentando elencar essa operação da Polícia Federal na Petrobras, no Rio de Janeiro, que para a Petrobras o que aconteceu é muito duro ver uma companhia como a Petrobras exposta nesse sentido, e tentam, de certa maneira, novamente me associar, quando, na verdade, essa é uma operação que está sendo feita pela Polícia Federal, que é uma continuidade de uma outra operação chamada Lava Jato, que diz respeito a um doleiro ligado a um ex-diretor da Petrobras chamado Paulo Roberto. E tentam associar, para confundir a cabeça das pessoas. Eu quero dizer a vocês que eu tenho absoluta tranquilidade e vou fazer um enfrentamento. E nós vamos ver efetivamente o que o povo quer e o que é importante para Mato Grosso do Sul nesse debate de 2014 para os próximos anos. E essas coisas vão continuar. Pesquisas mutretadas, pesquisas onde adulteram números, e aí tentam turbinar alguém que está cada dia com mais dificuldade. Portanto, nós estamos preparados para esse
para essa baixaria que virá, mas nós vamos responder com propostas, com projetos, enfim, com ações importantes. Então eu vou começar agora, eu vou dividir essa nossa entrevista em três tópicos. O primeiro com relação... E o ventilador, Cadu? Pô, ele botou o ventilador atrás, pô, bota para cá. Ele está balançando. Não tem problema, deixa. E daí? Então, primeiro, eu vou dividir em 3 tópicos. Um primeiro tópico que é essa questão da Petrobras, que muitos de vocês já conhecem, porque eu já me antecipei, aliás, isso é minha prática. Vem denúncia ou ataque, eu respondo em questão de horas. Eu não fico rodeando o toco. Então, eu queria, primeiro aqui, falar um pouquinho sobre essa denúncia. Ela trata de uma usina chamada Piratininga, ela está no centro de carga. Piratininga, para quem conhece São Paulo, fica colado na cidade. Portanto, é uma geração dentro da cidade, o que traz o quê? Confiabilidade, segurança no suprimento de energia, como essa usina a gás da Tractibel que tem aqui em Campo Grande, que está dentro da cidade também. Vocês todos conhecem essa usina, que foi a primeira usina do programa prioritário de termoelétricas que entrou em operação. A primeira foi essa aqui de Campo Grande, depois vieram as outras. Bom, essa usina de Piratininga, como surgiu essa usina? Essa usina ela surgiu como um dos projetos importantes do programa prioritário de termoelétricas, que foi criado por quem? Pelo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Por causa do racionamento de energia no início dos anos 2000. Todo mundo sabe aqui o que foi o racionamento de energia dos anos 2000. Nós tivemos 20% da carga racionada. E isso trouxe consequências para o Brasil e para o crescimento do nosso PIB, consequências desastrosas, no momento que o Brasil tinha tudo para virar o jogo. Paula, bota esse ventilador para cá, Paula. Mas que dificuldade, hein? Bom, portanto, esse é um projeto de usinas que fazem parte desse programa prioritário de termoelétricas e que foi criado por um decreto presidencial. Portanto, é um programa do governo federal, usando a Petrobras como principal executor. Outra coisa importante também é o seguinte: a turma fala de Piratininga, a Petrobras. Piratininga é de 3 empresas, de 3 sócios: a Petrobras, a EMAI, que é a empresa metropolitana de águas e energia, que é do governo do estado de São Paulo, e a Petros, que é a fundação da Petrobras. Então são 3. Portanto, qualquer decisão com relação a Piratininga tem que ser tomada pelos 3 sócios. Porque normalmente a turma é a Petrobras, a Petrobras, a Petrobras. Nós não podemos esquecer que tem mais 2 sócios que têm a mesma responsabilidade da Petrobras nas decisões. Outro ponto importante também, que eu gostaria de registrar, porque a matéria que foi veiculada, e que morreu no dia que ela foi veiculada, ela fala de pareceres jurídicos da área de energia. Primeiro dizer aos senhores o seguinte, que não é só um parecer de uma área que é determinante para um processo que tramita em diretoria e em conselho de administração. A área dá um parecer, depois a consultoria jurídica da presidência da Petrobras olha também o parecer e olha o processo. Aí os diretores analisam com as suas consultorias, aí a diretoria, se tiver tudo ok, aprova e depois passa-se um pente fino, se foi modificada alguma coisa ou não, para que esse processo venha a ser, dependendo do valor do processo, venha a ser encaminhado ao Conselho de Administração. A Petrobras funciona assim. E o que eu faço questão de registrar, é que as últimas notícias que têm sido dadas, Sérgio, parece que a Petrobras é uma empresa que não tem governança, que não tem uma liturgia a ser cumprida. A Petrobras é uma empresa que segue as normas das melhores empresas de petróleo do mundo no que se refere a processos decisórios. E, diga-se de passagem, tem um time que é uma verdadeira elite profissional. Pessoas que o país investiu,
pessoas que a Petrobras colocou no exterior para estagiar, para trabalhar, para que efetivamente a Petrobras se transformasse nessa empresa que é, do seu ponto de vista tecnológico, uma das melhores empresas do mundo. Basta ver o pré-sal. Você tirar petróleo a 10 mil metros de profundidade, o que não é para qualquer um fazer, né? Furando inclusive a camada de pré-sal. Basta dizer que boa parte da produção de petróleo hoje da Petrobras é o pós-sal, são 2 mil metros de profundidade. Nós vamos no pré-sal e já temos produção no pré-sal a 10 mil metros de profundidade. Isso é tecnologia de perfuração, isso é tecnologia de material. Portanto, a Petrobras não é o que estão tentando vender aí fora. E eu, como fui da Petrobras, faço questão de registrar isso. Voltando para a questão do jurídico, é curioso. A primeira ressalva alertou que se a turbina quebrasse, a Alstom não iria pagar, apenas reembolsar até 15% do valor, como estava no contrato. O parecer técnico. A ressalva sobre o desembolso de 15% do valor do contrato em caso de quebra, na realidade se refere à cláusula 6ª do contrato, que estabelece uma penalidade a ser paga pelo vendedor como compensação ao comprador. Isso está em negrito, inclusive. Caso os turbogeradores não atingissem o desempenho previsto em contrato, o que nada tem a ver com quebra de turbina. A possibilidade de quebra é tratada em outra cláusula do contrato, cláusula de garantia, que obriga o vendedor a repor peças quebradas durante o período de garantia. Eu vou dar um exemplo para todo mundo entender bem. Isso é como se eu comprasse um carro. Eu compro um carro dentro de determinadas condições de funcionamento e condições técnicas. Se esse carro não atender, tem duas alternativas. Ou eu troco, ou o vendedor me dá uma compensação. É exatamente o que está aqui. Sem pôr nem tirar. É isso que trata essa cláusula e a matéria, a despeito de eu ter encaminhado a nossa resposta, e a Petrobras também, porque eu conversei com a Petrobras sobre essa resposta, isso foi sequer citado. Quer dizer, não disseram que essa cláusula existia no contrato e que houve, na verdade, um grande equívoco na interpretação dessa cláusula. Mas nós vamos adiante. A segunda ressalva, falada pela matéria do Jornal Nacional, alertou que a Alstom poderia rever unilateralmente garantias do contrato. Resposta da área técnica. A área técnica, estou dizendo, não sou eu não, na Petrobras. Quanto à alegada revisão unilateral das garantias do contrato, esta cláusula é comum em contratos para aquisição desse tipo de equipamento. Pois, por se tratarem de máquinas térmicas, estas têm sua performance alterada pelas condições ambientes do local de instalação, altitude, temperatura, umidade, etc., como também pela composição do combustível, ou seja, o combustível que você vai usar, a qualidade do combustível. Desta forma, aí negrito, não se trata de uma revisão unilateral do contrato, e sim o contrário, uma obrigação do vendedor de corrigir os valores de performance padrão do equipamento para as condições ambientes reais do local de instalação e da composição do combustível a ser efetivamente consumido. Ou seja, aquilo que o jurídico levantou estava no contrato. A forma como foi colocado no Jornal Nacional é uma interpretação equivocada. Eu prefiro falar que foi equivocada. Não vou usar um outro adjetivo para falar sobre isso. Né? Vamos entender que tenha sido equivocada. Não só as cláusulas foram encaminhadas para que eles entendessem o que efetivamente, como é que esse contrato foi celebrado, como também as justificativas. Dando um exemplo, como eu dei um exemplo do carro, para o primeiro item lá, que é da performance da turbina, que aí ou troca, se for possível, multa, que é o ressarcimento ao comprador pelo fabricante pelo não cumprimento do desempenho. Vamos para esse caso específico da supostamente
a revisão unilateral de garantias de contrato. Muito pelo contrário, isso é obrigação da Alstom, do comprador, aliás, do vendedor para o comprador. Por quê? Essas máquinas, elas são calculadas normalmente, a operação delas é para nível do mar. Condições de nível 0 de altitude, pressão de um bar, portanto, condições normais de temperatura e pressão, como a gente usa no jargão do dia a dia. Quando você instala uma máquina dessa em lugares mais altos, você tem uma condição de operação diferente. Então, o que cabe ao fabricante? Ele tem o dever de fazer as correções necessárias e garantir que a turbina dê aquela potência nas condições em que ela foi contratada. Portanto, ao contrário do que a matéria diz, isso não é o comentário que foi feito aqui, uma revisão unilateral, rever unilateralmente o contrato pela Alstom, é exatamente o contrário, ou seja, é uma obrigação do vendedor corrigir os valores de potência para ver se atende aquilo que foi contratado para operar em condições diferentes de projeto da turbina. Resumo da ópera: vocês já viram um carro operar na Cordilheira dos Andes? E vocês já viram o carro operar no nível do mar? É completamente diferente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque você não pode fazer um projeto de carro para cada altitude. Você tem um projeto de carro padrão. Agora vai ter um desempenho diferente em função das condições em que ele trabalha. Ou seja, absolutamente explicável essas duas condições. E que, lamentavelmente, a despeito das nossas respostas, a Rede Globo não colocou as nossas respostas no ar. Editaram pequenos pedaços, mas que não explicavam o que foi levantado. Volto a repetir, o primeiro ponto, que é, se quebrar a máquina, paga 15%, fica por isso mesmo, não tem absolutamente nada a ver com o que a reportagem fala. Esse 15% é para multar o fabricante se a máquina não der o desempenho. E quebra de máquina é garantia. Quando um carro está na garantia, o que faz? Vai lá no concessionário, troca a peça. E é outra cláusula, a cláusula de garantia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o outro ponto, que a Alstom pode mudar o contrato a seu bel prazer. Muito pelo contrário, é dever da Alstom com o comprador colocar o contrato nas condições exigidas pela Petrobras, que no caso era o comprador. Eu queria só fazer mais uma observação a vocês, que eu acho importante. Essas máquinas são máquinas GT11 da Alstom. Não foram só compradas máquinas da Alstom para esse programa prioritário de termoelétricas. Foram compradas máquinas da ABB, ASEA Brambovelli. Foram compradas máquinas da GE, General Electric. Foram compradas máquinas da Siemens. Todas elas têm o mesmo contrato. E vocês sabem por quê? Porque esses contratos são padrão. Essas turbinas, elas são feitas em série. É igual pãozinho de padaria. Ou seja, os contratos são iguais em qualquer lugar do mundo. Os contratos só mudam quando você tem uma máquina especial, um projeto especial. Esse projeto de Piratininga é um projeto padrão. Portanto, o contrato, se você quiser, você só digita, pede para o fabricante, manda o contrato aí, ele já tem o contrato de gaveta, já de prateleira. Porque isso é vendido no mundo inteiro, essas máquinas operam no mundo inteiro. Bom, o outro ponto que eu queria também citar falar disso que era máquina velha. Eu ouvi alguém falar disso que era máquina, isso é tudo máquina nova, é tudo zero bala. Quer dizer, distorcendo, compraram máquina velha, superfaturaram. Por que superfaturaram? Essas máquinas, como são feitas em série, elas já têm preço já de fábrica, que é aqui, que é na Europa, que é na Ásia, em qualquer lugar do mundo. Bom, vamos tocar num outro assunto. A decisão da Petrobras foi tamanhamente competente e séria. Essa usina opera hoje com 560 megawatts.
O desempenho das máquinas, excepcional, considerado um dos melhores do mundo dentro dos padrões internacionais de operação de turbinas a gás. Ou seja, a Petrobras teve todo o acuro, o cuidado, o zelo e o rigor na contratação dessas máquinas, junto, volto a falar, com o governo do Estado de São Paulo e também com a Petros, que é a fundação da Petrobras. Eu também não poderia deixar de registrar aqui, vi também hoje, surpreendentemente, Elcídio causa prejuízos à Petrobras. Muito pelo contrário, não houve prejuízo nenhum. As máquinas foram compradas por valor de mercado, porque são máquinas produzidas industrialmente, em série. E, dicas de passagem, excelentes máquinas, como também boas máquinas, as 7FA, as 7EA da GE, as da ABB, as da Siemens, sem nenhum problema. Portanto, um desempenho excepcional e, ao mesmo tempo, se desempenham e hoje geram a energia que elas geram, que prejuízo aconteceu? Onde é que está o prejuízo? Onde é que está o superfaturamento? Uma outra coisa que eu queria também registrar é que, graças ao Programa Prioritário de Termoelétricas, no início muito questionado, até porque o setor elétrico brasileiro passou por situações críticas no ano de 2000 e 2001, e o mercado, inclusive brasileiro, caiu 25%, voltou, Sérgio Cruz, aos números de 1998, todas as distribuidoras, as empresas de energia, tiveram nesse período até 2005 prejuízos, mas depois disso, os resultados da área de gás e energia da Petrobras são cada vez maiores. Passaram de 1 bilhão nos primeiros anos, subiram a 1,5, foram a 1,700, e esse ano as previsões são as melhores possíveis, porque todo o parque termoelétrico a gás da Petrobras está sendo despachado. Para vocês terem uma ideia, só a Petrobras está despachando 8.000 megawatts firmes. Firmes que eu estou dizendo é o seguinte, 8.000 megawatts 24 horas por dia. Isso, só para vocês terem uma ideia, é equivalente a uma usina como a de Itaipu. Porque Itaipu tem 14.000 megawatts instalados, mas se checar a potência firme de Itaipu, dá próximo de 8.000 mega. Portanto, esse programa foi fundamental. E para concluir esse assunto, que já deu para a bola para mim, e acho que para vocês também, se não fosse o PPT, em função da estiagem que o Brasil enfrenta, nós já estaríamos tendo problemas gravíssimos de fornecimento de energia elétrica no país. Portanto, era esse o resumo que eu queria fazer sobre esse assunto, mas de qualquer maneira estou absolutamente à disposição para responder qualquer pergunta. Segundo ponto que eu queria falar com os senhores é sobre política, que eu tenho acompanhado, todo mundo dá palpite com relação à minha candidatura. Eu não falo de candidatura de ninguém, mas todo mundo fala da minha candidatura. Todo mundo fala das minhas alianças. Você dá uma preocupação, eu até por zelo, por respeito, eu não dou palpite na seara dos outros. Eu procuro cuidar da minha vida e tentar fazer um trabalho que venha ao encontro do que a população sul-mato-grossense deseja. Quero reafirmar aos senhores e às senhoras, eu continuo trabalhando fortemente para fazer uma aliança de centro-esquerda. Já trouxemos para as nossas alianças o PDT, o PCdoB, o PV, o PROS. Espero que hoje mais um partido anuncie o seu apoio ao nosso projeto, o PTC. Nós estamos conversando com o PR também, para compor a nossa chapa, né? E, portanto, efetivamente trabalhando para montar um projeto amplo, um projeto que efetivamente dê oportunidades para que a gente construa uma nova forma de fazer política, uma nova forma de administrar o Estado,
uma nova forma de dialogar com o povo. Quero aqui registrar que o PSDB continua sendo a nossa prioridade, junto com o PPS, porque acreditamos que o cenário aqui em Mato Grosso do Sul é muito diferente do cenário nacional. O PT e o PSDB querem querem levar para os demais estados a briga de São Paulo, ou a briga federal. Aqui, a realidade nossa é completamente diferente. A nossa realidade é completamente diferente. Aqui, os nossos objetivos são comuns. E, portanto, nós não enxergamos nenhum tipo de dificuldade, até porque o povo não vê qualquer contradição do PT se juntar ao PSDB. Outra coisa também, e que eu sempre digo, sempre disse e sempre direi, todo mundo sabe aqui das dificuldades. Está aqui o presidente do partido, nosso Paulo Duarte, o presidente municipal do PT, o Gildo, das dificuldades que o PT tem para fazer essa aliança. E que o PSDB também tem. Não é só o PT, Paulo, que tem dificuldade, o PSDB também tem. Agora, nós, desde o princípio, nós temos assumido uma postura de reconhecer as nossas dificuldades e trabalhar duro por essa aliança. Nós estamos fazendo uma verdadeira via sacra, conversando com as principais correntes do partido, para que, se a decisão for por voto, nós tenhamos as condições necessárias de aprovar na Executiva Nacional, depois da minha defesa, essa aliança com o PSDB. Mas volto a repetir, sempre deixei claro para todos vocês e para o PSDB também das nossas dificuldades, apesar de entender que essa é a melhor aliança para o nosso Estado. E também conhecer, até porque eu dialogo muito com a executiva do PSDB, as dificuldades que o PSDB tem também para fazer uma aliança com o PT. Vamos resolver esse assunto até o final do mês de abril. Isso para nós é uma questão de honra, não só para a gente caminhar com o nosso projeto, mas também para não criar nenhuma dificuldade para partidos que têm feito política conosco e uma boa política ao longo desses últimos meses. Portanto, o nosso deadline é abril, 30 de abril. Até lá nós resolveremos a questão das alianças do PT, daqueles partidos que já nos acompanham, com partidos que virão, eventualmente, para compor a chapa majoritária e mesmo também a chapa proporcional. Volto a repetir, não tem nenhum vice definido, não tem ainda o senador definido. A nossa chapa é uma chapa que está aberta. A nossa chapa vai contemplar o maior número de forças políticas para efetivamente a nossa aliança representar aquilo que a população deseja para o nosso Estado. Portanto, volto a dizer aos senhores, eu vou me limitar, eu só vou tratar daquilo que diz respeito ao nosso projeto. Eu não vou meter o pitaco em outros assuntos, de outros partidos, até porque o outro lado já está definido, ele já tem uma chapa pura, quer dizer, uma chapa onde as duas principais vagas já estão definidas, né? Portanto, a possibilidade de uma aliança aqui em Mato Grosso do Sul, dentro da linha que o governo federal pretende, fica muito dificultada exatamente porque já há essa definição da chapa majoritária do outro lado. Então, só deixar muito claro isso, deixar claro o cronograma que está na nossa cabeça e, sem dúvida nenhuma, nós até o final de abril vamos anunciar efetivamente o nosso pacote de alianças. Final de abril, no mais tardar nos primeiros dias de maio. Mas com certeza nós estamos considerando como limite o dia 30 de abril.
E o terceiro ponto, terceiro tópico que eu gostaria de falar também, hoje estão todos convidados. O PT está apresentando o seu programa, vai apresentar o seu site, que vai ficar em tempo real à disposição da população para que a gente democraticamente construa o nosso programa de governo, com participação popular, e não um programa de governo com meia dúzia de pessoas. Hoje o Marquinhos, ex-presidente do PT, vai fazer uma apresentação, outras falas também vão ser feitas nessa mesma ocasião. Portanto, eu convido todos vocês para que vocês tomem conhecimento desse avanço no sentido de se construir um programa de governo que efetivamente ouça as pessoas, ouça a comunidade, ouça a população em saúde, educação, em segurança pública, em infraestrutura, em mobilidade urbana, em esporte, lazer, cidadania, para que efetivamente a gente até o final de junho apresente para a população não um programa do PT e dos seus aliados, um programa do povo sul-mato-grossense que anseia por inovação, por mudanças, por renovação, e por uma nova classe política. Nova não de idade, nova de cabeça, de procedimentos administrativos e de procedimentos até nas relações pessoais. Sem ódio, sem ranço, sem rancor, sem perseguição, mas acima de tudo uma relação de respeito e de humildade com cada cidadão, cidadã sul-mato-grossense ou com aqueles que para aqui vieram para criar seus filhos e para aqui ter um grande futuro. Então, esses são os 3 tópicos que eu queria abordar com os senhores, agradecer a presença de todos e abrir aí para as perguntas, se assim for um entendimento de vossas senhorias. Com relação à matéria do Jornal Nacional, tem discussão como o Jornal Nacional vai encerrar as coletivas? Não, eu tenho uma conversa com a Rede Globo de televisão quarta-feira com relação a isso, que prontamente se colocou à disposição para me ouvir, né? E eu quarta-feira eu tenho uma reunião com eles exatamente para que esse fato venha a ser esclarecido definitivamente. Mas eu conversei com a direção da Rede Globo nesse sentido, e com certeza a Rede Globo, que é muito justa e muito correta em tudo aquilo que faz, compreende claramente, vai compreender claramente os argumentos e sem dúvida nenhuma vai tratar com o cuidado devido essas informações que são muito importantes para esclarecer esse quadro, essa história que eu acabei de contar. História real de quem viveu. Você acha que essa notícia que surgiu tem a ver com aquela, vamos dizer, briga, entre aspas, aí, do senhor e do senador Renan? Pode ter um viés nacional, sim, não tem dúvida nenhuma disso. Até porque Brasília está um barata voa nessas últimas semanas, né? Não estou dizendo que, não estou personalizando, não estou falando sobre desentendimentos episódicos com qualquer colega meu. Pode ter um viés nacional, mas eu não identifico pessoalmente ninguém. É para deixar muito claro isso. Mas pode ter um viés nacional, sim, sem dúvida nenhuma. Acredito nisso. Senador, com relação a esses equipamentos que foram comprados, houve uma notícia, a informação de que esta mesma empresa, a Alstom, tinha vendido alguns equipamentos que não tinham funcionado. Dessa termoelétrica que o senhor comprou, que o senhor autorizou a compra como diretor da... Não, que a diretoria aprovou e o Conselho de Administração aprovou também. Bom, o senhor fez acompanhamento depois desse equipamento? Todos eles operaram bem. Todos eles operam bem. Sérgio, esse programa, quando ele foi implantado, ele foi muito polêmico. Por isso que vieram muitas críticas. Porque era um programa absolutamente diferenciado de tudo que tinha sido feito à época. E o setor elétrico brasileiro tinha um ciúme muito grande da Petrobras entrar nisso. Quando a Petrobras entra, ela hegemoniza mesmo, tem muita força, tem muita competência, né? Então surgiram as mais variadas versões, né? Você tem uma ideia, hoje esse parque opera 8.000 megawatts. Isso, como eu falei inicialmente, é o equivalente a uma Itaipu. Porque se você considerar a energia firme de Itaipu, dá esses 8.000 megas. Um desempenho excepcional.
Um projeto com essa envergadura, ele traz problemas, né? Mas isso é corrigido tecnicamente, porque os maiores fabricantes do mundo estavam nesse projeto. Quem que questiona uma GE? Quem questiona uma Alstom? Quem questiona uma Siemens? Quem questiona uma ABB? Ou seja, empresas de absoluta respeitabilidade tecnológica. Estão envolvidas aí denúncias de cartel e outras coisas mais, mas ninguém nega a competência tecnológica que esses caras têm. Esses caras têm estrada há muito tempo, há muitos anos, né? E o desempenho dessas usinas, eu convido os senhores, se tiverem interesse, eu agendo uma visita para que todos compareçam lá, visitem várias instalações, para vocês verem o que essas usinas, o desempenho, a performance dessas usinas e o que elas representam, especialmente nesse momento do setor elétrico brasileiro. Se não fossem essas usinas, nós estaríamos com um risco de falta de energia elevado. Portanto, elas estão cumprindo um papel fundamental, não só para garantir segurança energética, mas especialmente garantir energia num ano especial para nós, num ano onde nós vamos realizar uma Copa do Mundo. O senhor avalia aqui, o senhor pode estar um pouco cruzado, porque existem duas interpretações em relação às denúncias. Uma é que, de fato, elas merecem investigação. Outra é que há um compromisso do PT, setor do PT, que, de certa forma, aquele movimento volta à Lula. Você acha que o que tem de consistente, o que tem de fogo amigo? Eu não posso falar se é fogo amigo, se é fogo inimigo. Eu tenho alguns indícios, né, que evidentemente eu vou apurar, mas que essa operação aqui tem um viés político claro, inegavelmente tem, né? Eu acho que a CPI é o ambiente adequado para apurar tudo isso? Uma CPI normal? Não, eu assinei. Aquela CPI ampliada eu assinei. E eu acho que esse assunto aqui é um assunto ultrapassado. Você não tinha chegado ainda quando eu falei? Esse assunto não teve repercussão em nenhum. Depois daquela matéria do Jornal Nacional, os outros jornais da Rede Globo não fizeram nenhuma, não voltaram a veicular essa matéria, a Globo News também não, nenhum jornal de grande circulação, nenhum site. Por quê? Porque todos eles receberam depois, nós tivemos o cuidado de mandar para todos essas respostas, que volto a acrescentar, foram respostas dadas não só por mim, mas também com o suporte da área técnica da Petrobras, da diretoria de gás e energia da Petrobras. Por isso que eles não publicaram mais nada e não falaram mais nada, porque essa justificativa aqui é absolutamente clara e mostra exatamente nos contratos o que representa aquilo que o jurídico levantou e o pleno atendimento dos interesses da Petrobras na contratação dessas máquinas. Volto a registrar, né? Quando eu soube dessa denúncia, eu nem dei bola, sabe por quê? Porque essas máquinas são feitas em série. Se você ligar para qualquer fabricante desses, GE, Siemens, ABB, Alstom, então eu quero uma turbina GT11. Ele tem no e-mail dele o contrato, porque isso é um contrato padrão, que vale no mundo inteiro. O preço, se você entrar, chamar o tipo das turbinas, essa é uma turbina que foi instalada, que era top de linha em 2001, 2002. Hoje já devem ter turbinas, já estão enferrujados, devem ter turbinas já melhores, já muito mais evoluídas tecnologicamente. Mas hoje você acessa, você vê o tipo da turbina, as condições nominais da máquina e até o preço. Então isso não tem. E aquela história, prejuízo de quê? Aquele superfaturamento, é preço de mercado. Qualquer um acessa. Turbinas zero bala, novas em folha, e a área de gás e energia dando resultados cada vez maiores para a companhia, passando de R$1 bilhão nos últimos 5 anos, 6 últimos anos. Se teve algum prejuízo lá atrás, que não foi responsabilidade da Petrobras, mas sim do setor elétrico brasileiro, que depois do racionamento voltou a um mercado consumidor de 1998, caiu 25%, isso todo mundo sofreu.
Depois, quando o mercado levantou, todo mundo teve bons resultados, inclusive a Petrobras, com o programa de gás e energia. Senador, o senhor falou da preferência, né, da aliança com o PSDB, mas tem até o dia 30, ainda como o senhor disse agora, que para decidir, né, para ter essa resposta. Caso não dê certo, tem alguma outra opção? Nós temos um plano B, Qual? mas isso eu não falo. Senador, Porque eu não vou falar do plano B, que se eu já começar um trem falando de plano B, eu deixo de priorizar o plano A. Então eu tenho que acreditar no plano A, trabalhar com isso a despeito das dificuldades que a gente sabe que nós vamos enfrentar. Então, Reinaldo é candidato a Hein? O senhor considera esse plano B? Não, eu já falei. No plano B eu não comento, eu só falo do plano A. Senador, o senhor mencionou agora há pouco que a vaga ao Senado está aberta, embora continue com as conversas do PSDB. E o projeto do PSDB junto com o PT é ter o Reinaldo Zambuja como candidato ao Senado. A vaga está reservada para ele? Sem dúvida nenhuma. Se a aliança fechar, a vaga está reservada e vai ser uma honra para nós ter o Reinaldo Zambuja como senador. Nós estamos lutando para isso. Senador, Volto a repetir para ninguém, apesar das dificuldades que eu nunca deixei de destacar. Não só do PT, que não é só dificuldade do PT não, do PSDB também. Tem gente da executiva do PSDB que é contra. Claro. O senador já foi inscrito, já se inscreveu e vai ver qual candidato a Senado? Não, o Ricardo se apresentou o Roberto Botarelli, se apresentou também o Mamão. Eles, inclusive, reconhecendo a necessidade de a gente não fechar nenhuma porta e não criar nenhuma dificuldade na construção da nossa aliança, iam se inscrever na data prevista pelo regimento do partido, resolveram segurar, até para nos dar mais liberdade para que o partido construa as alianças. Então está tudo como dantes do quartel de Abrantes. Hein? Estamos preparados para a eleição no primeiro, no segundo turno, não tem problema. Nós queremos fazer o debate. Está preparado para um eventual terceiro turno? Bom, se essa lógica prevalecer, é capaz de que, se eu ganhar a eleição, talvez alguém queira disputar um terceiro turno, como já aconteceu lamentavelmente em Campo Grande, e o Estado inteiro, independentemente da gestão do Alcides, que eu não vou nem comentar. Todo mundo, o povo inteiro, fala com todas as letras. Que nós tivemos em Campo Grande um terceiro turno lamentável, e quem perdeu com isso foi a cidade e a democracia. Hein? O povo sabe o que aconteceu. Senador, a executiva do PR reuniu-se essa semana e tem uma condição, né, para apoiar o candidato ao governo do Estado, apresentar o candidato a vice-governador. O PR dispõe de um nome hoje, que é o deputado Lourdes Machado. O PT se dispõe a encaminhar a discussão desse sentido. Emendando essa pergunta, está mais para o PR de Caso Ofício ou o PSB de Dourados? Não, a boa pergunta. Eu acabei esquecendo essa questão também. As duas perguntas. Primeiro, o PR, as conversas que eu tive com o PR fez questão de registrar que tem interesse na vice. Muitos nomes surgiram. Vocês lembram bem, surgiu o nome do Giroto, do deputado Londres, da Graziella, enfim. Várias lideranças do PR foram aí comentadas ou foram até noticiadas por vocês. Mas não há ainda o PR diz que vai pleitear a vice, como o PDT também pretende pleitear a vice, quer discutir as chapas proporcionais, porque evidentemente do nosso lado as condições para se eleger a deputado estadual, deputado federal, deputada federal, no nosso lado é muito mais, as possibilidades são muito maiores do que do outro lado, que o outro lado nós já temos várias cadeiras cativas já definidas. Então o que nós estamos esperando é um posicionamento. O PR vai nos apoiar? Ok. Então nós vamos discutir com o PR, com o PDT,
Com o PSB, quero deixar claro aqui também a questão do PSB, eu fui com o Reinaldo, aliás, não escondi, né, não faço nada escondido, todo mundo sabia, anunciei que ia lá, e pedi ao Reinaldo o seguinte: ó Reinaldo, você, pedi ao Murilo o seguinte: você como principal liderança de Dourados, indique alguém que represente Dourados. Se é do PSB, se é de outro partido, mas você como o prefeito de Dourados, a principal liderança institucional de Dourados, indique. Tive com ele lá, disse a ele que, inclusive, para não cair naquela esparrela de trazer um vice de Dourados e o vice virar uma rainha da Inglaterra, inclusive participação no executivo do Estado, até para que Dourados se tornasse, a grande Dourados se tornasse um protagonista, né, se eu for eleito governador de Mato Grosso do Sul. E eu estou aguardando. Hoje o PSB, inclusive, pela informação que eu tenho, tem uma reunião hoje de manhã. Não sei se entra pela tarde adentro, né? Ontem as informações é que talvez o Murilo iria propor a candidatura ao governo da Tatiana. Evidente, são versões, eu não posso garantir isso, mas eu posso falar o que eu fiz, que era oferecer a vice ao PSB, e o Murilo indicando, né? E poderia ser do PSB, poderia ser do PDT, do PR, aí seria um grande acordo dos partidos, representativos da Grande Dourados, para indicar o vice. Agora, evidentemente também, né, discutido de comum acordo com aqueles partidos que já pleitearam a vice-governadoria quando conversamos aí nessas últimas semanas. O PMDB, inclusive o presidente da Assembleia Espera um pouquinho, Cadu. tem dado algumas declarações que acredita que o PMDB possa nem ter candidato nessas eleições. Se isso vier a acontecer, pode voltar a conversa com o PMDB também integrar a chapa? Não, nós todos queremos que o Nelsinho seja o candidato ao governo. O PMDB legitimamente confirme o Nelsinho como candidato a governador. Nós queremos fazer o debate. E acho que a candidatura do Nelsinho é irreversível. Ela está posta. E nós queremos fazer o debate, é importante para nós esse debate, né? Eu acho que ninguém mais emblemático para nós num debate como esse do que o ex-prefeito de Campo Grande, junto com sua família e junto com as pessoas que vão acompanhá-lo ao longo dessas eleições agora em 2014. O debate fica mais interessante a partir do momento que o Nelsinho já anunciou que não pretende apoiar a Dilma Mato Grosso do Sul. Como? O debate fica mais interessante com o Nelsinho não apoiando a Dilma, que ele anunciou? Nós já sabíamos, essa história de cada pé numa canoa, nós já conhecemos bem. Não custa relembrar. 2010, o PMDB apoiou quem? Sério. O Nelsinho disse que apoiou a Dilma. Não foi isso? Foi, né? Só que no segundo turno o apoiamento desapareceu, nós não vimos esse fervor, né, do ex-prefeito apoiando a Dilma. E eu acho que isso tudo que está acontecendo é muito, eu não consigo compreender. As grandes obras de Campo Grande, todas elas foram obras do PAC, são obras do PAC, obras do governo Lula que estendeu a mão para o ex-prefeito, da presidenta Dilma, que não só estendeu a mão para o ex-prefeito, mas também estende a mão para os seus sucessores. Campo Grande mereceu uma atenção absolutamente especial dos governos do PT. Portanto, eu vejo com surpresa, porque pelo menos o que se dizia é que o PMDB iria apoiar a Dilma, e ouvi em diversas situações pela gratidão.
né, que o PMDB, né, teria por tudo aquilo que o presidente Lula e a presidenta Dilma fez, não só pela nossa capital, mas também pelo nosso Estado. A presidenta Dilma tem sido uma parceira do governo do Estado, como acho que nunca na história desse Estado, Mato Grosso do Sul teve um parceiro como o governo do Estado teve com a presidenta Dilma. Inegavelmente. Agora, é surpreendente até essa afirmativa, né, porque não corresponde a toda a generosidade com que o governo federal tratou Campo Grande. E o Estado de Mato Grosso do Sul também. Senhores, desculpe, senador, mas aqui está o pessoal lá esperando. Senhores, mais alguma pergunta? Eu estou aqui à disposição. Depois só queria, todos os órgãos de imprensa foram convidados, todos, sem exceção. Quer dizer, se faltou alguém aqui, é porque não quis vir. Aí depois, e tal, porque não sei o quê, bereré, aquele nhenhenhen, todo mundo foi convidado. Senador, o senhor já disse que quer debate com o PMDB. O deputado Wander disse, em entrevista na Rádio, que o PMDB representa o velho. Para onde o PMDB for, para onde o PMDB pender, com certeza o candidato ao governo terá prejuízo. No caso, se for, por exemplo, o senhor tiver o vice do PMDB, o senhor seria prejudicado nessa questão. O senhor concorda com o deputado Wander? O que representa o velho, o PMDB não é e não será um bom aliado? Eu não estou, até por minha postura pessoal, você sabe bem, e todos sabem aqui. Acho que os partidos todos, tem gente de vanguarda, tem gente retrógrada, tem gente educada, tem gente mal educada, tem gente do bem, tem gente do mal. O que eu acho que está posto é o seguinte, é uma disputa inevitável, porque o PMDB já definiu seu projeto, tá certo? E todos nós nos preparamos para fazer esse debate. E é um debate, o debate que nós vamos fazer em Mato Grosso do Sul é um debate, vamos dizer assim, de Estado. Não vamos entrar em baixaria. Baixaria o povo não quer. Nós vamos fazer um debate de projetos, de propostas, de um Estado republicano, de respeito às instituições, de respeito às pessoas, de independência dos poderes executivo, legislativo, judiciário, de uma fiscalização grande e controle grande pela sociedade dos nossos atos, de transparência, um debate de viés social forte, olhando demarcação de terras indígenas e não politizando demarcação de terras indígenas, mas tratando essa questão como um assunto de Estado. Agricultura familiar, políticas de minorias, políticas públicas, segurança de fronteira, inovação, tecnologia, saúde, uma saúde moderna. Ninguém quer luxo, quer dignidade, rapidez, agilidade. A era digital incorporando ao dia a dia do nosso Estado, integrada com as escolas, uma educação para frente, um Estado integrado, rico, forte, de diversidade econômica, com perspectivas sociais consistentes, com renda, com emprego, com respeito às leis, um Estado de oportunidades. Esse é o debate que nós queremos fazer, que é o que o povo quer ouvir. E eu acho que essa aliança que nós começamos que a gente vem trabalhando, é uma aliança que reflete isso. Mas não faço nenhuma crítica. Essa questão do velho, do novo e tal, eu não entro nessa discussão, porque acho que não é esse o debate. Quando eu disse que pode vir uma determinação nacional para que o PMDB caminhe juntos aqui. E ele demonstrou preocupação com relação a isso. Há essa possibilidade? Uma articulação, por exemplo, do governador aqui para acontecer isso aqui. Há essa possibilidade? Quando ele demonstrou essa preocupação? Essa possibilidade há. Mas o quadro está posto. Se o PMDB tem um candidato e o PT tem outro, como é que vai fazer uma aliança?
Ou seja, ela já parte de um princípio, ela já está partindo o ponto de partida já está liquidado. A essência que era ter um candidato só para fazer uma aliança dos dois partidos, ela ainda existe. Então, a despeito das pressões, você não vai poder retirar as candidaturas que estão postas, a não ser que alguém desista, né? E aí nós vamos ter que reavaliar esse cenário, esse quadro, mas não há desistência do meu lado, do outro lado também não. Gente, obrigado. Desculpe. Alocado, né? Tem que mandar colocar split. Feito, tem que botar um split. Senador, eu começo a falar sobre a Alstom, né? Mesmo contrariando o parecer jurídico da empresa, o negócio foi fechado. Até que ponto esse negócio foi bom para o país? De fato trouxe prejuízo ou não? Quais os critérios utilizados? O que o senhor diria sobre esse caso? Primeiro, essas máquinas são máquinas padrão, são produzidas em série. Naquela época, 12 anos atrás, essas máquinas eram máquinas de ponta tecnológica.